Olá, amigos aqui do canal. O seu corpo fala muito a seu respeito. Como você pensa, como você sente, como você age. Tem pessoas que estão treinadas para poder olhar para você e falar: você está sofrendo no relacionamento, no trabalho, no convívio com seu parceiro, com a sua parceira, com seu companheiro, com seu filho, com seu chefe, com seu sócio, porque você tem essa e aquela característica. Vou falar sobre leitura corporal. Não sei se isso faz sentido para você. Isso pode te surpreender. Eu te peço, fica comigo até o final que você vai entender. Se fizer sentido para você, eu acho que você vai aproveitar esse tema aqui. Se não fizer, você descarta, tá tudo bem, tá tudo certo. Meu nome é Francisco Costa, quero me apresentar. Eu sou terapeuta emocional, eu sou formado em leitura corporal e tem um programa chamado Saúde 8. O programa Saúde 8 é um programa de mentorias, onde, junto com o meu cliente, de uma maneira individualizada, eu vou ensinar a ele a ter mais saúde, mais disposição, mais energia, fazer com que ele perca, é ele que vai trabalhar, mas vou orientar ele a perder excesso de gordura e adquirir força muscular, disposição para poder viajar, para poder passear, para subir, descer uma escada correndo, para ter energia, para poder dirigir o seu próprio carro, para poder viajar, pegar a sua bagagem, colocar ali no porta-malas do avião ou do ônibus, poder se locomover com dignidade, sem dependências, para tomar banho, para tantas dependências, dores articulares que nos limitam, refluxo, pressão alta, uma série de problemas que fomos adquirindo ao longo da vida, que a gente aceita como realidade e verdade, mas essas doenças que foram adquiridas com o tempo podem ser revertidas. É o trabalho que eu faço nas pessoas, nesse programa chamado Saúde 8, mas nós vamos falar isso numa outra oportunidade. Numa outra oportunidade, eu quero falar com você hoje, então, sobre leitura corporal. Vamos lá. Eu já fiz 3 vídeos falando sobre isso. O primeiro vídeo é O Corpo Fala. O segundo vídeo eu coloquei leitura corporal, esquizo e oral, esse título. O terceiro vídeo foi psico e masoca. Se você puder assistir o mais próximo nessa sequência, você vai entender desde o começo aí aquilo que eu vou explicar agora. Mas fazendo aqui um resumo rápido. No passado, nos anos 30, faz tempo já, alguns pesquisadores começaram a perceber que uma pessoa mais magrinha, ela tinha um jeito de se portar e ela se envolvia com determinados rolos e relacionamentos e a vida dele andava de uma determinada maneira, com sucesso ou não. Já uma pessoa mais gordinha, mais cheinha, eles começaram a perceber que tinha uma outra índole, uma outra maneira de pensar, de ver o mundo. Eles começaram a achar isso interessante e começaram a pesquisar e fizeram uma conexão da parte neurológica na formação do sistema nervoso desde o feto até uma idade de 5, 6, 7 anos de idade, começaram a fazer uma conexão melhor entre o desenvolvimento do sistema nervoso e das vivências que essas crianças foram tendo nesses primeiros anos de vida. E isso ficou gravado, as vivências, né? Pensamentos, sentimentos, aquilo que a gente vê enquanto criancinha e até ainda no ventre da mãe. E o processo de cerebral, o processo que vai, a gente chama de mielinização.
bainha de mielina, não vou me aprofundar nessa parte, mas é um sistema nervoso que a gente nasce, ele não nasce completo. A criança vai crescendo, o sistema nervoso vai se materializando, vai se completando, junto com as experiências fica gravado no corpo o formato. Então, é isso que nós estamos falando. O formato do seu corpo, do nosso corpo, do meu, do seu corpo, fala muito a nosso respeito. Problemas que nós estamos tendo com o nosso patrão, nosso cônjuge, com a sociedade em geral, com o nosso trabalho, muita coisa tem a ver com o nosso traço de caráter, como é chamado, o nosso traço psicológico, traço de caráter. Então, esses estudiosos, eles identificaram 5 tipos de pessoas. Vamos colocar assim, 5 traços de caráter, 5 tipos de pessoa. Então, toda a humanidade estaria, de alguma maneira, encaixada nesses 5 tipos. Você vai falar, pô, pegar a humanidade inteira, não sei quantos milhões de habitantes, quantas notas musicais tem? 7. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Tá, tem sustenido, bemol. 7 notas musicais. Você faz uma sinfonia. A música existe há quantos séculos e quantas obras maravilhosas que nos fazem chorar, nos fazem rir, nos fazem dançar. Uma combinação dessas 7 notas, você cria um universo. Quantas cores existem? 3 cores. O vermelho, o amarelo e o azul, se não me engano. Essas 3 cores você faz um monte de cor. Placa de carro, você tem umas letrinhas e um conjunto de números. Quantas combinações que você monta aí? Então, assim, nem todo mundo é um tipo único, né? Não é assim que funciona. Mas é normal, é comum você olhar para uma pessoa e você ver uma certa característica muito preponderante, vamos falar assim, e às vezes uma segunda. Então você consegue descobrir que essa pessoa está passando por aquele ou por esse problema de relacionamento econômico, financeiro, enfim, por causa daquele caráter, por causa daquela característica que ele não está sabendo lidar, que ele não está sabendo coordenar. Sabe quando você compra um aparelho doméstico, ou um móvel, um equipamento, um brinquedo, e você tem que montar e vem lá um guia, vem faça você mesmo, parafuse aqui e ali, um manual de instrução, um manual do proprietário, no caso de um carro, e a gente não conhece o próprio manual. Porém, uma pessoa treinada em leitura corporal, ele consegue olhar para você e pelo seu formato do rosto, por formato do corpo, dos braços, enfim, a maneira como os pés, a maneira como você senta, ele vai mostrar para você e vai te dar dicas importantes de como você funciona. É como se fosse um manual do proprietário que nós mesmos não conhecemos. Fica comigo até o final, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Então, eles identificaram 5 traços. Os nomes são inadequados. Sugiro que você leia, assista os outros vídeos, né? Já deixa um like aí, não custa nada, aperta o botãozinho aí. E se você não gostar, depois você dá um dislike, tá tudo bem, mas se manifeste e as pessoas esquecem disso. São 5 traços de nomes que nos anos 30 talvez fizeram sentido, hoje em dia não. Esses 5 traços, eles têm nomes inadequados, mas eu vou seguir esses nomes porque, já que existe literatura a respeito, eu não vou querer desvirtuar e dar outros nomes, estou seguindo os nomes originais. Então, você tem esquizoide, você tem o oral, você tem o psicopata, o masoquista e o rígido. Já falei sobre o esquizoide, o esquizo, em outros vídeos. Já falei do oral em outros vídeos. Já falei do psicopata, não é essas pessoas que saem atirando nas pessoas, não. A gente chama de psico, já falei em outros vídeos.
E do masoquista, não é esse masoquista que você está pensando, a gente chama de masoca. Também já falei. Hoje nós vamos falar, o último vídeo, sobre o rígido. Essa pessoa que ela tem certas características, como todos têm certas características. O rígido, ele é um cara mais durão. Ele já é um cara, uma pessoa, um homem, uma mulher, ele já, sabe a pessoa, um bonitão, bonitona? Imagina, por exemplo, esses artistas assim que tem um sex appeal, brasileiros, Estados Unidos, que é mais famoso os filmes aí, sabe, uma Angelina Jolie que tem um olhar sedutor, sabe, como é que chamava, não sei se é casado hoje em dia, que é casado com ele, é o Brad Pitt, tem um olhar assim sedutor, eles têm uma divisão de rosto assim bem simétrico, coisa que não acontece em todos os traços de caráter. Então, o rígido é esse assim, é essa pessoa que gosta de uma passarela, gosta de se fazer sentir, gosta dos holofotes para ele, a pessoa que se preocupa bastante com o cabelo, com a vestimenta, é uma pessoa que ele é fazedor, que ele tem essa boa distribuição do corpo, ele tem essa facilidade. Claro que tem pessoas que pisam na passarela e que não são necessariamente rígidos, mas se você fizer uma leitura corporal da grande maioria, 60, 70% das pessoas, modelo tal, são com essa característica do rígido, que tem essa marca predominante. Tem um pouquinho de masoquista, tem um pouquinho de esquizoidia, tem um pouquinho dos outros traços de caráter, mas o que determina, o que guia basicamente a vida dessa pessoa é esse traço de caráter do rígido. Ele é rígido porque ele não é muito flexível, ele gosta de controlar as coisas, ele não tem muita facilidade, falando da psicologia agora, ele não tem muita facilidade de mudar de opinião, porque ele não gosta de perder o controle. Lembrando que ele gosta da passarela, ele gosta que as pessoas olham, ele é bonito, ele tem um olhar sedutor, é o mais sedutor de todos os 5 traços de caráter, ele é o mais bonitão, a mais sensual, que tem um olhar sensual e um olhar natural deles. É muito comum com essas pessoas que têm essa característica rígida serem confundidos, porque eles têm uma sensualidade ao conversar, ao se expressar, e muitas vezes um homem ou uma mulher interpretam mal, achando que existe algum interesse, alguma coisa, e até ele se surpreende muitas vezes quando recebe uma cantada, alguma coisa assim, porque eles têm essa característica de sedução, tem essa a característica de querer os holofotes para si, né? E tem essa característica que eu estou falando aqui psicológica, e tem essa rigidez, esse medo de mudar de opinião, porque isso mostraria vulnerabilidade, coisa que o rígido não quer. O rígido ele quer ser dono da situação e ele tem muita energia e ele faz tudo. Num grupo de pessoas é ele que faz e acontece, ele tem muita energia para fazer, para se manifestar e tem essa característica, mas tem pavor de ser trocado, tem pavor de ser substituído. É o medo, é a dor do rígido, de ser trocado. Esse é o problema dele. Então, a gente deu uma pincelada rápida aqui, né? Então, a gente falou dos 5 traços. Então, agora vamos começar a misturar todos esses traços aqui, até já dei alguns exemplos. Você tem uma obra, sabe, uma obra, você tem vários trabalhadores, homens e mulheres, e aí você tem uma pilha de tijolos, você tem um milheiro de tijolos, sei lá, um monte de tijolo nessa obra que tem que sair daqui e ir para lá. Tá? Como é que um rígido faz? Muito rápido,
muito seguro, porque ele é forte, ele é dinâmico, ele tem muita energia. Então ele pega aqueles tijolos e ele vai colocar, e em um dia ele vai trocar essa pilha de lugar. Esse é o rígido. E no final ele vai contar para todo mundo e ele vai meio que parar a obra para poder pegar esses blocos e colocar lá. Ele quer chamar atenção, ele fala, ó, eu sou mais eu fiz, e ele não vai delegar isso para ninguém, porque ele faz melhor, ele é o bom, e ele tem energia e ele faz bem as coisas. E ele quer fazer aparecer, ele quer ser aplaudido, ele quer estar na passarela. Seja homem, seja mulher, estou falando no homem que está mexendo com bloco, mas enfim, estou dando um exemplo, uma atividade. Então, esse é o rígido, tem essa característica. E o mazoca? O mazoca também ia pegar esses blocos de tijolos e ia trocar de lugar igual o rígido. Só que ele vai ficar na dele, devagarzinho, vai levar uma semana para trocar esses blocos daqui e lá. Mas ele vai fazer muito bem feito, ele vai colocar os blocos todos muito bem alinhados. À medida que ele for colocando, ele já vai separar o bloco que está meio quebradinho, um que está meio quebradão, ele já vai separar os blocos que estão meio fora de padrão, ele vai deixar tudo ali empilhado, pronto para usar. Só que vai demorar muito mais tempo e muito mais metódico. O mazoca é assim, um trator para trabalhar. O rígido também, só que ele é ágil. E ele não está muito preocupado com muita metodologia. Ele vai e faz e domina. Os dois são trabalhadores, mas percebe que um é metódico e vai demorar uma semana e não quer chamar atenção. Ele quer ficar na dele, não gosta muito de contato, fala pouco, é uma pessoa mais discreta. O rígido não é assim. Se tem uma coisa que ele não é, discreto. Ele é sedutor. Ele olha para as pessoas, ele está carregando o bloco lá, ele olha, dá uma piscadinha, sei lá, manda um beijinho, faz um agrado, tem um sorriso bonito. É desse jeito que é o rígido. Ele quer agradar, ele quer se fazer sentir, ele quer falar, gente, vejam como eu estou trabalhando bem. E ele trabalha bem, o filho da mãe, ele trabalha bem. Esse é o rígido, esse é o mazoca. E o psico? O psico vê aquele milheiro de tijolo ali, ele vê o serviço, ele fala, e aí, mazoca, tudo bem e tal? Pô, tá forte, hein? Tá malhando e tal. Vamos trocar eu te ajudo aí a mexer nesses blocos e tal. Pô, tá fortão, hein, cara? Pô, bacana, vamos lá então, vamos lá. Ele vai pegar um bloco, enquanto o mazoca pega 5 blocos, o trator é um caminhão, ele vai, um tanque de guerra, vai fazer o serviço pesado ali, o psico vai controlar ele, para que ele pegue esse tijolo e leve para lá e ele faça o mínimo de esforço. O psico, ele gosta de negociar. Ele olha para você e vê que você é do tipo que faz, não o tipo que você é o tipo que obedece e que faz. Então ele vai te manipular para que você faça o serviço que deveria ser dividido por 2. Ele vai jogar tudo nas suas costas. É assim que trabalha o psico. É o jeito dele. É uma pessoa muito boa para negociar. Ele é muito bom para muitas vezes decidir situações pensando no lado dele. Ele não está pensando muito na obra, não. Ele está pensando do lado dele, tá? Então é assim que trabalha o psico, nessa mudança fazendo essa brincadeira aí, dessa mudança de tijolo. E como é que ficaria um oral? O oral vai demorar um pouco mais, ele não tem muita força, mas ele vai parar, ele vai fazer um suco, ele vai convidar as pessoas para fazer uma pausa na obra, para que ele vai servir um café, ele vai dar água para todo mundo e vai perguntar como é que está a sua mãe e a sua filha. Olha, aconteceu uma coisa comigo que no fim de semana eu fui numa festa. Ela é aglutinadora, ao contrário do mazoca, que vai pegar um bloquinho, vai pular, vai pegar outro, vai ficar na dele. O oral não é assim.
ele já vai ligar uma música, ele já vai chamar alguém para dançar, ele vai brincar, vai demorar mais um pouquinho, mas ele quer o contato, ele quer aglutinar, ele fala, ele se comunica, ele tem um sorriso fácil, o oral. O masoca nem sorri direito. É assim que cada um trabalha. E o esquizoide? O esquizoide ele vai demorar 1 hora assim, olhando para aquele milheiro de tijolo. Como que eu faço? Esquizoide aqui. Como que eu faço da melhor maneira possível, tirar esses blocos e colocar da melhor maneira possível, no menor prazo possível? Ele vai inventar uma tábua, uma rampa que você põe o bloco ali, ele vem por gravidade escorrendo, sei lá, aquelas carretilhas, ou ao invés de pegar o bloco e levar no braço de 5 em 5, talvez ele coloque 20 numa carriola, uma esteira, ele vai inventar alguma coisa. Na hora de fazer, ele vai fazer, mas ele não tem força, ele é cabeça, ele é uma pessoa boa para imaginar, ter ideias brilhantes, facilitar para os outros. É assim que o esquizoide trabalha. Se vocês perceberam, então, alguns exemplos que eu estou dando do esquizoide, do oral, do psicopata, do masoquista e do rígido, são traços de caráter. Bom, o que isso tem a ver nos nossos relacionamentos? Muita coisa, gente, muita coisa. Hein? Não dá para a gente se aprofundar como eu gostaria, mas no campo da saúde, que interessa para mim enquanto mentor em saúde. Para cada pessoa eu vou trabalhar de uma determinada maneira. Estamos falando hoje do rígido. O rígido, ele não gosta muito de mudar de conceito, porque ele se sente que está perdendo o controle de uma determinada situação. Diferente do masoca. Ele não gosta de sair da rotina, porque para ele é conveniente, porque aquela rotina bem feita, a chance deles fazer alguma coisa errada é menor, né? E a chance dele ser humilhado é pequena. Ele não vai errar, porque ele é muito metódico e faz com muito capricho. O rígido faz também, mas ao contrário do masoca, o problema dele não é a humilhação, é a troca, dele ser trocado por um concorrente, por exemplo. Alguém que chega e fala, não, deixa aqui comigo que eu vou trocar esse tijolo que não está muito bem feito. Isso aí é barraco, é barraco. Aliás, o motivo para barraco é essa parte sensual. Os rígidos, homens e mulheres, são muito ciumentos, muito ciumentos. É comum pessoas bonitas, artistas na televisão, a gente vê muito isso, pessoas que têm uma beleza, um sex appeal, são pessoas que têm uma sensualidade muito grande, estão sempre na televisão, a TV explora muito isso, mas é comum na vida privada esses barracos, essas ciumeiras, porque a dor deles é a troca, de serem substituídos dessa triangulação, né? Quando eles são trocados. Então, isso na parte sexual, na vida amorosa, mas também nos relacionamentos, se ele percebe que ele é, por exemplo, um responsável por uma atividade ali, e aparece alguém com alguma ideia e está comentando isso com uma segunda pessoa, uma terceira pessoa, aí ele fica doido, né? Porque ele se sente trocado. E muitas vezes são ideias que um esquizoide está trazendo para melhorar uma atividade, uma função qualquer, mas o rígido, ele quer ser o centro das atenções e muitas vezes ele tem essa dificuldade. Eu estou falando isso, gente, porque, por exemplo, no exercício físico, se eu conseguir mostrar para o meu cliente, porque eu estou vendo que ele é rígido, se eu conseguir mostrar para o meu cliente que esse método de exercício físico é mais adequado, eu sei que ele vai reagir, eu sei que se ele já conhece de exercício, ele vai ter uma resistência,
porque ele não quer perder os conceitos que ele já tem, mas quando ele percebe que aquilo é certo, quando ele põe em prática, ele é muito competitivo. É a pessoa que, se para competição, é ele. Competição com ele mesmo. E se ele tiver na academia e tiver uma pessoa fazendo uma barra fixa, um exercício, se ele vê que o outro faz mais que ele fica doido, ele vai querer se superar na corrida. Se ele estiver de peso, fora do peso, ele vai também concorrer com ele mesmo. Ele é uma pessoa que tem essa característica, ele vai lutar contra ele mesmo para chegar num peso ideal. Afinal de contas, ele quer ser o foco das atenções. Ele não pode ser um cara muito gordo, muito magro, muito fraco. Ele tem que ser bonitão, ele tem que ter a postura. Essas pessoas geralmente têm o homem, tem o peito assim estufado e tal. Ele vai batalhar por causa disso. Ele quer manter muitas vezes a aparência física e ele vai se dar bem na musculação, ele vai se dar bem nas corridas. Talvez na meditação eu tenha dificuldade com esse meu cliente. Eu faço trabalhos individuais. Esse meu cliente eu vou ter dificuldade porque ele é rígido, ele é meio durão. Ele não gosta muito de mostrar sentimento porque ele entende que quando ele mostra o sentimento, ele mostra a vulnerabilidade e ele quer ser o chefe, ele quer ser o patrão, ele quer dominar. E para você fazer um homem desse relaxar é difícil. Então, essas pessoas geralmente são rígidas, existe uma tensão, eles têm uma postura assim forte, né? Uma postura assim forte, mas meio duro, sabe? Pessoas que fazem academia e são meio durões assim, e vão dançar e dançam assim, né? Enquanto o esquizoide, ele é desconectado com o corpo, lembrando que esquizoide é sua cabeça. E ele vai dançar, e ele dança tudo meio desconectado, ele está curtindo, ele está viajando, ele não está nem aí com os movimentos. Um oral já não. O oral já gosta da estética. Ele já dança a dança do passinho, tudo bonitinho e tal. Um esquizoide, ele fica só vendo os outros dançar para depois entrar no meio da dança e colocar a dança do jeito que ele acha que tem que ser. Esse é o psicopata. O masoca também, ele é duro, ele é um quadrado, é um bloco. Imagina um tanque de guerra dançando, né? O masoca também é meio durão e tal. E também o rígido também, apesar dele ser bonitão, apesar dele ficar bem numa passarela, se ele fizer dança, se ele aprender, ele vai se descontrair, mas normalmente o rígido, ele vai bem na passarela, se ele aprender a dançar, por exemplo, ele vai dançar bem, mas sempre você percebe uma certa tensão, tipo assim, não posso perder a postura, tem essa coisa psicológica. Não posso me relaxar muito, não posso me ficar muito à vontade, porque vão descobrir alguma coisa sobre mim, e quem manda aqui sou eu, e aí eu tenho que manter o controle, eu não posso ser trocado. Então, para relaxar, na hora de meditar, o rígido ele vai ter essa dificuldade. Na hora da alimentação, pode contar com o rígido, porque ele não vai ficar gordão, ele não vai ficar barrigudo, ele não vai ficar, porque ele é o bonitão, ele é o galã, ele já tem essa facilidade, mas se ele perceber que vai perder a aparência para o rígido é muito importante. Então, ele vai fazer uma alimentação, se falar para ele que a alimentação de baixo carboidrato é eficiente, se ele conseguir entender isso, ele vai seguir, ele tem dificuldade de mudar padrões, por medo de perder, de mostrar vulnerabilidade, mas se ele perceber que aquilo é benefício para ele, para a sua estética, ele cuida muito da estética, ele vai ter um bom aproveitamento na alimentação, no exercício físico, ele é uma pessoa competitiva e é uma pessoa que faz. Então, ele vai fazer errado, mas ele faz, ao contrário de outros traços que eventualmente não vão fazer porque não tem energia. Por exemplo, esquizoide, tem muitas ideias, mas pouca energia para fazer.
Para você conseguir um esquizoide homem de 50% de músculo, o homem tem que sofrer e vai ter dores musculares, porque ele não tem energia no corpo. Um rígido, não. Um rígido, ele pega uns pezinhos lá, um desenvolvimento, um, um exercício de bíceps, uma rosca, um exercício de ombro, um supino, um levantamento terra, o homem fica forte, fica bonito, músculo todos aparente, faz uma dieta bacana, tem saúde porque aquela coisa, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Tinha um personagem que falava isso, ele quer ficar bonito e ele vai fazer o que precisa para ficar bonito, você precisa pegar esse lado dele enquanto orientador de um psico, eu vou tratar de um jeito, de um rígido, eu vou tratar de outro, do masoca, eu tenho que pegar na mão dele, mesmo que seja virtual, ele tem que ouvir minha voz, ele precisa de um outro tipo de orientação e o psico de um outro tipo. Falamos todos esses traços ao longo desses vídeos que eu fiz, hoje é o quarto vídeo. Espero que tenha dado para você uma ideia do meu trabalho e uma ideia do que a leitura corporal pode fazer por você. Quando você aprende a ler, por exemplo, um filho seu, pelo formato do corpo dele, você vai ver que ele é diferente do outro filho e os dois têm maneiras de funcionar e de ver o mundo diferente e um não é melhor que o outro. E se você pegar esse filho e souber orientar ele para uma profissão que ele seja feliz, ele vai render muito. No contrário, você pega uma pessoa que é masoca, traços masoquistas e quer colocar ele para trabalhar num banco, ele vai se dar bem, porque ele é masoca. Para trabalhar com contabilidade, ele é muito metódico. Agora você pede para fazer uma criação de uma divulgação, de um programa tal, não vai bem. Pede para ele fazer um departamento de vendas que ele tenha que se expressar e aparecer, não, ele não vai. Vai o que? Um oral, que fala bem, vai um rígido que quer aparecer, é bonitão, um psico que consegue convencer com vendas. Então, quando você conhece leitura corporal, você ganha relacionamento, você ganha no mundo do cônjuge, você vai encostar no cônjuge, você é um oral, você está vendo que o seu cônjuge que por exemplo, esquizoide, ele não vai querer o tempo inteiro abraçar, ele não vai querer o tempo inteiro o carinho. Você, enquanto esquizoide, você vai olhar para o oral, muitas vezes ele está pedindo carinho, está pedindo. Então, quando você começa a perceber esses traços de caráter, você só tem a ganhar, porque você está aprendendo a ler o seu manual de funcionamento, que é o mais importante. E você aprende também, como consequência, a ler o manual dos outros e você pode melhorar o seu relacionamento, melhorar a sua postura frente aos outros. Você pode perceber que certas deficiências, devido ao seu traço, você tem que estar ligado e ficar alerta para eles, não se manifestarem o tempo inteiro. Então, é isso que eu quis dizer. É essa maneira com que eu trato os meus clientes, seguindo os traços corporais. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like aí, dê um positivo se você gostou. Assistam os outros vídeos. Foi um prazer estar com vocês nessa série de vídeos, tá bom, gente? Meu nome é Francisco Costa, sou terapeuta emocional. Estamos juntos.